Olá, eu peço desculpas pelo cenário mais uma vez e também pelo fato de que desta vez, ao invés de eu comentar no improviso, a leitura que eu fiz de um dos livros agora para o projeto Cortázar 24, eu vou ler um texto que eu escrevi hoje, assim que eu terminei a leitura a respeito dele. Por quê? É a primeira vez que eu vou gravar algo sobre um livro inteiro, então eu não acredito que eu possa confiar o suficiente na minha memória para dizer tudo que eu gostaria de dizer aqui neste vídeo. Bom, então vamos lá. Este vídeo é uma retomada breve do canal do projeto de leitura dedicado aos 110 anos vindouros em 2024 do Júlio Cortázar, que sim, eu sei, deixou inacabada a leitura do romance O Livro de Manuel, que aliás é meu favorito até o momento, lembrando que eu ainda não li a Amarelinha aqui. Uma retomada espontânea para recomendar um livro recém-terminado e anunciar a leitura próxima de um outro. Este aqui é Final do Jogo, ou Fim do Jogo, a depender da tradução aí, do Júlio Cortázar, claro. O livro é dividido em 3 seções, cada uma com 6, 7 e 5 contos, respectivamente. E eu li em algum lugar que as partes e os textos foram organizados em nível progressivo de complexidade. Publicado em 1956, ele vem 5 anos depois de Bestiário, o grande sucesso do Cortázar até então, 3 anos antes de As Armas Secretas e 7 anos antes da publicação de O Jogo da Amarelinha, que começa a ser escrito também no final dos anos 50. Então ele é uma obra muito bem realizada, cercada de outras igualmente bem-sucedidas do autor, pelo menos do ponto de vista da elaboração, se não de vendas. O volume se abre com continuidade dos parques, um conto curto e muito bem amarrado sobre o próprio ato da leitura, exemplo de um procedimento literário chamado mise en abîme, que é literalmente uma narrativa colocada em abismo. Uma espécie de espelhamento dentro do próprio texto, que eu particularmente visualizo quase como uma daquelas bonecas russas, as matrioscas, uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, o que me faz pensar que é um excelente texto de abertura para um livro com o título que este tem. Há muito de lúdico, não necessariamente engraçado, mas de brincadeira, de jogo com as suas regras e os seus resultados felizes e infelizes, de ganhos e perdas, na obra do Cortázar como um todo, romances e contos. Na poesia também, provavelmente, mas eu conheço pouco. E neste livro, como seria de se esperar, esse aspecto é destacado. Os adultos cortazarianos também jogam à sua maneira, mas a infância se faz presente de modo mais ou menos central em 5 das 18 narrativas do volume, quais sejam Os Venenos, A Porta Condenada, Uma Flor Amarela, Depois do Almoço e Final de Jogo. É tentador, diante das afirmações do próprio escritor acerca da sua infância e também do que nós sabemos ou adivinhamos da sua postura também como adulto, tomarmos um viés biográfico ao lermos alguns desses contos. Mas não se deve, claro, subestimar as capacidades criativas e imaginativas do autor, que lança a mão na sua escrita de vários temas que lhe eram caros. Neste caso, questões psicológicas, como medo, o par, amor e morte, o aparentemente inexplicável que gera o fantástico ou um possível sobrenatural, a herança étnica e histórica latino-americana, o tempo, a vida e os seus mistérios, supostos mistérios, uma comicidade surreal, a música e o que ela representa em termos de cultura popular, erudita, a violência velada ou explícita, ou transformada em esporte e arte no boxe, as relações humanas que mesclam amor e ódio, um pouco de tudo o que vem entre eles, a definição de humano diante de outras criaturas deste planeta, outros conceitos impares, como sonho e realidade, presente, passado, etc. Aliás, o repertório do Cortázar é vasto,
não só em termos de conteúdo, digamos, mas também de forma. Não que um conceito seja separado do outro, mas falando de forma simplificada, as escolhas técnicas, não só de assuntos, variam nos conjuntos de contos do autor. Tanto que me parece até curioso pensar em como seu estilo é, a meu ver, facilmente identificável. De certa forma, ler um texto do Cortázar é ler e pensar, esse é Cortázar. Aqui, como em outras coletâneas do autor, nós temos textos curtos, mais longos, mais voltados para as primeiras camadas de construção textual, outros que vão mais fundo nessa tarefa, narradores em primeira, segunda ou terceira pessoa do singular e, se eu bem me lembro, até do plural, narradores e protagonistas femininos e masculinos, adultos e crianças, e também adultos, imagino, contando sobre quando eram crianças ou crianças mesmo, narrando ainda durante a sua infância, espaços que vão de um interior latino-americano a grandes cidades europeias, tempos que desafiam a lógica, cartas, confissões. Um livro do Cortázar é todo um universo. Além do conto inicial, clássico entre leitores especialistas, por assim dizer, e leigos também, por assim dizer, justamente devido ao seu caráter exemplar, por assim dizer, mais uma vez, para mim, ficaram do primeiro contato que eu tive com esse livro, 20 e poucos anos atrás, se eu tiver que destacar, por qualquer motivo, um texto de cada sessão, no máximo 2, os seguintes: O Rio, O Ídolo das Cíclades, que, embora borrado na memória, A Flor Amarela, e A Noite de Barriga para Cima, além de Axolotes, claro. O que talvez me classifique como uma leitora A, romântica, e B, interessada por civilizações antigas, além de meio mórbida, mas não há finais felizes, pelo menos não muito, nas histórias desse volume. E falando mais sério, atraída pelas entranhas mecânicas, inclusive, as porcas, os parafusos da escrita. O Rio, terceiro conto da primeira parte do livro, me tocou tanto que, com a versão em português, eu gravei leituras supostamente dramatizadas. Com o texto original, improvisei tradução e apresentação próprias. Não me lembro mais qual das duas, eu escrevi na minha cabeça todo um ensaio em torno do movimento, algo assim, e o ditei para o vento, que infelizmente nunca mais o devolveu. É um texto bonito, esse conto, mas de uma beleza triste e feia, bem realista, que trata de temas desagradáveis, sensíveis para muitos, tabu para alguns, mas não, eu não acredito, olhando as palavras usadas na cena, que haja estupro ali, e que eu taxo de vida. Me lembrou o Jogo da Amarelinha também, esse conto. O Horácio, a Maga, o Senna. Leiam, vale a pena. Desde ontem, tenho também na cabeça uma análise possível do penúltimo texto do livro A Noite de Barriga para Cima. Toda ela centrada na ideia mais do que do não dito, porque se diz, penso eu, tudo ou quase tudo nessa narrativa. A sua profundidade não é do tipo filosófico, eu não creio. Do não nomeado. Uma brincadeirinha que talvez desvendasse algumas das jogadas do autor. Mas, se eu fosse boa nisso mesmo, eu escreveria sobre a última história desse volume de contos, todos louváveis, cada um a seu modo. Final do jogo, texto colocado numa posição também muito apropriada, aliás, que retrata um episódio representativo da infância de 3 garotas, da infância como um todo e também de uma sociedade em uma dada época. Este seria um texto sobre sentimentos, sobre explorar, no melhor sentido do termo, sentimentos e um texto literário. Quais são, como são, quando são, por que são, etc. e tal. Escrevam. Leiam o conto do Cortázar e escrevam se quiserem. Aí me mandem, por favor. O e-mail do projeto, aliás, é projetocortázar@gmail.com, Cortázar sem acento. Eu vou gostar. Também vou gostar muito se conseguir companhia para a leitura de As Armas Secretas, agora em março, que com quase 5 sábados encaixa direitinho nos 5 textos do livro. Só lembrando que um deles, O Perseguidor,
bem o do meio, é imenso, mais que o dobro ou o triplo dos demais em tamanho. E março nos permitiria fazer um bate-papo ao vivo, finalmente, de repente no dia 1º de abril, sem ironia, né? Sem brincadeiras. Quem sabe não dá certo, seria bacana. Mandem então um alô por e-mail ou lá no Instagram do projeto, que é @24cronópios, também sem acento, se tiverem interesse. Ou comentem aqui embaixo, enfim. Abraço, obrigada e até uma próxima.